Diz a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 8, a partir do verso 32, assim: Agora, pois, ó filhos, ouve-me, porque abençoados são aqueles que guardam os meus caminhos. Ouve a instrução e sede sábios, e não o rejeiteis. Abençoado é o homem que me ouve, vigiando diariamente os meus portões, esperando as ombreiras das minhas portas. Porque o que me encontra, encontrará vida e obterá o favor do Senhor. Mas aquele que pecar contra mim, arruinará a sua própria alma. Todos aqueles que me odeiam, amam a morte. No capítulo 9, a partir do verso 1, diz bem assim: a sabedoria edificou a sua casa, já lavrou os seus 7 pilares, já matou os seus animais, misturou o seu vinho e já preparou a mesa. Já enviou suas criadas, ela clama dos lugares mais altos das cidades. Quem quer que seja simples, que se volte para cá. Quando aquele que carece de entendimento, ela lhe diz: vem e come do meu pão, e bebe do vinho que eu tenho misturado. Abandona os tolos e vive, e ide pelo caminho do entendimento. Amém? Irmãos, no presente momento das atrocidades que perturbam os homens sobre a face da terra, porque os homens estão perplexos, não estão? Está todo mundo assustado, não está? Está todo mundo com medo, não está? Medo é uma coisa comum agora no homem. E o incrível que pareça, irmãos, é que esse princípio que está gerando o medo, ele é um princípio comum a todos e ele está generalizado sobre a face da terra. As pessoas estão assustadas com uma única coisa. Se bem que tem uns extras, né? E muita coisa extra. Francisco? Muita coisa extra assustando também, né? Mas existe um ponto fundamental, um ponto em comum, que ele está perturbando o ser humano sobre a face da terra. Está assustando o ser humano na face da terra. E esse é um dos momentos, irmãos, em que o homem olha e vê que ele não tem aquele potencial que ele acha que possui. É aquele momento, irmãos, que o homem vê o quanto ele é um ser frágil. Quem já andou de avião aqui, irmãos? Naquele momento que você estava andando de avião, que você ultrapassou essas nuvens que estão aí, e o avião ele subiu, e você olhou lá para baixo, e essas nuvens que estão aí, você vê elas lá embaixo. Aí você olha para você mesmo e diz assim: rapaz, que esse voo, no instante você ora, sabe? Diz que esse voo vá em paz, que o Senhor esteja na direção, que o Senhor esteja no controle, que esse piloto
seja uma benção. Hoje, é porque hoje não acontece mais. A primeira vez que eu andei de avião, irmãos, o piloto, ele ligava o piloto automático e ele saía de dentro da cabine e conversava com o pessoal. E o avião ficava lá. Ou seja, ele estava no piloto automático. Ele estava sendo guiado por radar. Ele nem subia nem descia, ele ia naquela nível que ele tem que andar mesmo, e ele é controlado. E o piloto, ele saía, as pessoas iam lá na cabine, olhavam e mostravam, explicavam. Hoje não, hoje já é proibido, não se faz mais isso. Porque a coisa não convém mais fazer assim, né? Porque a maldade foi para a cabine, entrou para o avião e tomou de conta, né? E agora ela quer controlar tudo, né? Então a maldade inventou de andar de avião também e acabou com a graça da viagem. Certo? Então, quando você, irmão, está lá em cima, mas lá em cima mesmo, irmão, que você... Eu sempre gostava de viajar naquela parte assim que fica do lado da janela. Eu fico olhando assim. Mas, rapaz, somos nada mesmo. Só nesse ponto aí, nem imagine outros sentidos, né? Então, isso, irmão, faz com que o coração do homem, ele reflita, ele medite. Ele põe o orgulho lá embaixo, irmãos. Sabe? E ele vê que... É como diz, na primeira vez que eu andei de avião, tinha um camarada que era gaiato, que só no avião, que ele disse assim, rapaz, andar de avião é bom demais, irmão. E o pessoal, tinha gente que estava assim, ó. Aí o cara dizia, rapaz, é bom demais, você andou, se você andar uma vez, você não quer mais andar de outra coisa, você só quer andar de avião. Só tem um problema, mas se cair. Aí tinha gente, meu irmão, que vai em tudo, tem pânico, né? Aí tinha gente em pânico, né? Aí o cara na maior, conversando essas coisas, né? Eu digo, eita, me está assustando um bocado de gente, então, mas... Aí o cara, rapaz, só tem um problema, só é ruim de uma coisa, só se cair. Se cair, meu filho, acabou com tudo, ó. Mas que você não quer andar mais de outra coisa a não ser de avião, sabe? E assim vai, né, irmãos? Então, quando o homem, irmãos, ele começa a ver a sua fragilidade, irmãos, aquilo que realmente ele não é, ele olha e diz assim, rapaz, eu preciso de um suporte, eu preciso de algo. Eu sou necessitado. Ou seja, eu pensava que eu era forte, mas infelizmente essa minha força não me leva a nada. Eu pensei que eu era inteligente, mas mesmo sendo inteligente, existe algo muito mais capaz que eu. Então, eu necessito de Deus. Se tem uma coisa, irmãos, que todos os homens têm que passar, são por situações. E uma situação, irmãos, ela gera no homem uma opinião a respeito da tal. Toda situação que você está envolvida nela, você cria, ou você possui uma opinião a respeito. Você está passando por uma situação nesse momento, mas você tem uma opinião ao respeito dessa situação. Olha só no livro de Gênesis, capítulo 19, verso 5. Chamaram Ló e lhe disseram, onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Isso é uma situação estrambolicamente de fazer com que o indivíduo soe frio em meio a uma situação como essa. Ou seja, diz a palavra que Ló estava na saída da cidade assentado quando viu que 2 homens entravam na cidade. E Ló teve uma percepção incrível e foi de encontro a eles. E chegou, se curvou, honrou a eles. E
convidou esses homens para que repousassem em sua casa, para que seus pés fossem lavados em sua casa, para que eles tivessem descanso em sua casa. E a resposta desses homens foi o seguinte: não, nós ficaremos nas ruas mesmo. De tanto ela insistir, esses homens foram para a sua casa, e esses homens eram 2 anjos da parte de Deus, entre os homens. Só que, ao anoitecer, irmãos, o povo da cidade, eles dão resposta do que realmente eles são, a sua maneira de comportamento, a sua conduta. Ou seja, isso é a sociedade em si. A sociedade, irmãos, para tudo ela tem uma opinião, para tudo ela está ditando regras em meio a situações. Então, diz a palavra do Senhor que tanto os velhos como os novos da cidade se reuniram com esse propósito. Agora a questão era que Ló estava em meio a uma situação e ele necessitava ter uma opinião a respeito da situação que ele estava vivendo. Lá no verso 7, Ló vai e diz bem assim, como resposta àquilo que lhe foi proposto. E ele lhe disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Coloca lá no 8. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não faça nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Essa foi a proposta, a opinião que ele achou para a situação que ele estava em meio a ela. E no verso 9, diz assim: saia da frente, gritaram eles, né? E disseram: este homem chegou aqui como estrangeiro, e agora quer ser juiz. Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Irmãos, na pessoa de Ló, em meio a uma situação como essa, não lhe restava nada a não ser medo. Não lhe restava nada a não ser o terror. Mas quando nós olhamos, irmãos, para a humanidade nesse presente momento, que ainda os homens conseguem circular, transitar, que ainda os homens conseguem, irmãos, se achar até meios tranquilos, né? O homem necessita, irmãos, de uma resposta para uma opinião em que ele está vivendo, para o que ele está passando. Mas se nós formos ler o texto, irmãos, nós vamos ver uma sociedade corrompida. Nós vamos ver uma sociedade que estabeleceu sua própria regra, sua própria maneira de viver, que ditam seus próprios princípios. É incrível, irmãos, principalmente no nosso Brasil, acho que nunca se viu tanta lei, tanto decreto. Mas parece que só puxa para um lado, né? O lado da desordem, né? Se aparecer alguém com opinião de querer ajeitar a coisa, é doido, né? Isso é um doido, um abestado. Porque se a gente olhar, irmão, todas essas leis, esses decretos aí dos nossos governantes, eles só estão puxando para uma espécie de Sodoma e Gomorra. Esses dias apareceu um pessoal da Cagesta lá na padaria. Viemos trocar o medidor.
Tá bom. Arrancaram o medidor velho, colocaram um medidor novo e nos deram um papel. E nesse papel estava escrito, é lógico que era um papel produzido, né, com a assinatura do responsável, né? E aí disseram, ó, estava lá escrito, você só vai pagar o quanto você usa de água. Eu disse, maravilha, a conta vai diminuir. Mas a conta veio, foi mais cara. Aí você olha, irmãos, claramente as pessoas que se dizem autoridades, que se chamam de alguma coisa, tirando da sociedade abertamente, assim, irmãos. Eles estão usando os meios que eles têm para tirar o dinheiro das pessoas. E o registro que colocaram lá, irmãos, tanto faz a boia estar pedindo água como não, o bicho roda do mesmo jeito. Não é, rapaz? Que agora eu estou ligando e desligando, porque o bicho roda do mesmo jeito. Eu ajeitando aqui um negócio e quando eu olhei para baixo, não estava entrando água nem nada, e o ponteirinho. Eu sei, esse bicho não estava bem ali, mas já está com lá. Aí eu descobri que ele não para. Ele não para de jeito nenhum. Ele roda constantemente. Só que quando está saindo água, é lógico que ele roda mais rápido, mas que ele não para, ele não para. Ele roda 24 horas. Um recurso natural, um recurso produzido com o dinheiro do povo, dos impostos do povo, para tirar ainda mais do próprio povo. Então, veja só, quando nós olhamos, irmãos, nós não estamos senão, irmãos, em meio a uma depravação de alta escala sobre a face da terra, em vários níveis. Mas então, qual era o propósito daqueles homens que eram anjos, mas eram vistos aos olhos dos homens como homens, e o que eles estavam fazendo ali? Diz a palavra do Senhor que subiu diante de Deus toda a maldade que os homens estavam produzindo, e Deus ia trazer juízo sobre aquele povo. E pela misericórdia, Ló e os que fossem com eles alcançaram misericórdia para saírem, para levarem somente sua própria vida. Irmãos, Deus, Ele está nos chamando por Cristo Jesus a lhe aceitarmos não o que nós estamos querendo fazer, ao que Ele fez. Quando nós aceitamos o que Cristo fez, irmãos, nós vamos ser consolados pelo Espírito de Deus para entender o que Cristo fez. Daí, irmãos, pode surgir uma nova situação. Qual é a tua opinião em meio à palavra de Deus? Irmãos, sejamos sinceros, nós não podemos opinar ou impor a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela já é pura e santa, porque ela é de Deus. Lá no livro de Mateus, capítulo 16, a partir do verso 1. Alguém opinou a respeito da palavra de Deus. Mateus 16, verso 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar, ou seja, instrução, viu, irmãos?
aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Essa era a instrução, irmãos. Ou seja, se Deus ele diz que é, irmãos. Só que o homem, ele aparece em cena, né? Verso 22. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreender e dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Ou seja, aqui é uma imposição inversa à instrução que Cristo estava dando. É o que muitos irmãos de nós, no nosso próprio coração, sem o conhecimento de Deus, queremos estabelecer. Ou então, irmãos, vivemos futucando ideias para atrair pessoas, para criar fundamentos. Ou então, quando a malícia de um pregador, irmãos, ela toma de conta de um púlpito, e ele começa a ludibriar o povo, irmãos, manobrar o povo, o cara é mestre na arte da fala. Eu nunca esqueci de um cara que me enrolou aqui na porta da igreja. Eu nunca vi um homem com uma lábia tão grande como aquela. Irmãos, eu estava descendo a escada e ele estava conversando com o Felipe Alexandre. Quando Felipe Alexandre olha para mim, Felipe Alexandre disse: está aqui o pastor. Ele disse: o anjo da igreja. E eu ia com pressa, irmão, que eu ia comprar um negócio no shopping. Aí o anjo ia descendo, que era eu, né? Aí, a gente com pressa, né? Eu bati a mão, eita, rapaz, a carteira, vai lá em cima e pega a carteira. Está vendo? Se eu não estivesse aqui, você tinha esquecido a carteira. Providência divina. E blá, 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 blá. E, meu irmão, ele sabia fazer uso de forma maliciosa com as palavras. E ele sabia, irmãos, fazer aquele teatro, aquele negócio assim, bem espetacular. Deixa que o camarada, irmão, na verdade, era um desviado do evangelho. Nunca se firmou na verdade. Porque a malícia andava junto com ele. Irmão, naquele negócio e tudo, eu disse: Felipe, vale na salva e recolhe o que tem na salva e dá para esse homem. Era um casal. Irmão, só foi dar o dinheiro na mão dele, ele disse: tchau, boa noite. Aí a gente olhou um para o outro assim: fomos roubados. Irmão, sinceramente, só foi o cara sair da frente da gente, a gente olhou para um para o outro assim, e nos reconhecemos como tolos. Fomos roubados, enganados. Mas eu nunca esqueci a arte maliciosa, como ele fazia uso das palavras, como ele sabia pôr as palavras numa posição, e ele tinha conhecimento dentro de princípios de administrativos congregacionais. Ou seja, quando o homem, irmãos, ele age de si mesmo, pode ter certeza, ele tropeça. Ele não ficará impune. Ele vai ser punido. Então nós olhamos, irmãos, e vemos Jesus instruindo. Quando Jesus termina da instrução, Pedro traz o inverso da instrução de Cristo. Ele reprova Cristo, ele posiciona o contrário do que Cristo estava ministrando,
E ele se punha na condição inversa. E aí Jesus diz, a resposta, verso 23. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Nós, irmãos, estamos mais voltados a pensar nas coisas humanas e dos homens do que nas de Deus. A nossa opinião, infelizmente, ela é muito mais voltada para as opiniões e projetos humanos do que nos de Deus. É tanto que tem crente que nunca perguntou a Deus, o que queres tu de mim? O que queres que eu te faça? Qual é o teu projeto na minha vida? Tem crente que nunca perguntou isso a Deus. Mas então cadê a obra? Ah, meu filho, você nunca perguntou. Irmãos, se você for ler bem direitinho, o motivo do crente orar é meramente um ato de misericórdia a qual Deus quer propor na nossa vida. Deus, Ele quer nos instruir, irmãos, a respeito daquilo que nós não sabemos, que nós não entendemos. Se você for olhar direitinho, irmãos, pegar a instrução, quando orares e transformar numa reza, esquecer a instrução que tem dentro do texto, né? Não aprender o texto, não conhecer o texto, mas até numa reza transformar. E se você olhar detalhes que tem dentro dessa instrução, irmãos, você vai ver que Deus quer instruir e quer fazer com que o reino dele chegue até você. Irmãos, eu acho maravilhoso quando Jesus diz assim, venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade, assim como é no céu, seja na terra. Não é meramente repetir isso, irmãos. Mas Deus quer nos fazer conhecer, irmãos, a revelação da vontade dele em nós, para que nós sejamos participantes do reino dele. E por incrível que pareça, irmãos, Deus, ele tem a instrução e muitas vezes nós temos a opinião a respeito da instrução. E aí, irmãos, quando nós pensamos somente nas coisas dos homens, aí nós tropeçamos. Porque esquecemos as coisas de Deus. Quando João, irmãos, ele traz a revelação no Evangelho a respeito de Cristo, ele vem falar basicamente desse provérbios que nós falamos aqui. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. João diz assim, ó, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João está apresentando Cristo, irmãos,
naquilo que ele é desde o princípio até o momento dessa manifestação em favor dos homens. Porque já era uma manifestação premeditada, porque já era anunciada. Existia apenas o seu momento de ser manifesta. E esse era o momento, foi nos dias de João. E uma vez manifesta, João se tornou um propagador e anunciador dessa manifestação. E isso, irmãos, é Cristo entre nós, ao nosso favor. Amém? Que a graça de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a misericórdia do Senhor seja sobre nós, irmãos, e que nós venhamos entender e se voltar para Deus, e assim glorificar o seu nome. Mas Jesus, ele está à disposição, irmãos, de ouvir o teu grito, para querer que você aprenda dele. Palmas bem alegres para Jesus. Fica de pé, irmãos, em nome de Jesus. Senhor, te louvamos, te damos graças pelo momento. Que a tua revelação, meu Deus, ó Pai, se manifeste em cada coração e em cada mente. Que a tua graça, meu Deus, ó Pai, seja sobre nós, para que possamos experimentar, meu Deus, ó Pai, do teu favor. Obrigado, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Graça e misericórdia seja sobre nós, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos em paz, Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus, a direção do Espírito Santo e o amor de Deus esteja sobre os irmãos. Amém.